Bom, pessoal, vamos para a história? Tem um ornitóptero parado próximo a um formigueiro. Mas o que esse ornitóptero está fazendo ali? Ele não deveria estar ali. E a inteligência artificial responsável pelo monitoramento de segurança da área restrita, ela detecta o ornitóptero e ela tenta avisar os cientistas que estão trabalhando ali próximo àquele local, que é um local de risco. Ela corre, essa é a inteligência artificial. Ela é uma personagem, né, central, porém ela é uma AI. Ela tenta alertar e eles não conseguem a contato porque começa a ter uma interferência suspeita. Ela envia por mensagem um vídeo do local aonde está o ornitóptero, dizendo, ó, ele acabou de partir, corre, porque isso, sei lá, isso tá suspeito pelo meu sistema que algo vai acontecer. Por mim, saia daí, por favor. Porque a relação da inteligência artificial com os cientistas é uma relação meio que de pai. Os cientistas, eles começam uma reunião de emergência dizendo, ó, o formigueiro tá aqui na área restrita, existe um acampamento vizinho, um acampamento One, que é o acampamento 1, que fica do lado do formigueiro, só que não é aonde as formigas, se tem um estouro da boiada das formigas, não é para onde elas vão vir direto para onde a gente tá, que é o acampamento vizinho. Então a gente precisa se retirar imediatamente daqui, porque se tem aquele ornitóptero ali, alguma coisa está acontecendo naquele formigueiro, então a gente precisa sair dali. Porém, não dá tempo. As formigas atacam o acampamento, começa um corre-corre, uma destruição em massa. Eles começam a correr para os ornitópteros, que tem vários ali, que é o sistema de transporte deles, né? Então eles entram nos ornitópteros e correm para fora dali, porque eles podem voar e sair da área de ataque das formigas, porque elas estouram numa direção e elas vão naquela direção. E elas vão destruindo tudo que tá no caminho delas. Elas vão literalmente comendo e matando, seja qualquer personagem, seja qualquer animal, seja pessoa. E ele saia dali. E então alguns conseguem, outros não. Porém, o ornitóptero que estava parado ali próximo ao formigueiro, ele pousa de uma maneira suspeita no acampamento que foi atacado. E ele pousa nesse acampamento e começa a se infiltrar no sistema antipássaros. O que é o sistema antipássaros? Nos acampamentos onde ficam os cientistas, eles têm que andar de uma maneira livremente. Só que eles estão pequenininho. Então, os pássaros eles estão sujeitos a predadores grandes. Então, existe ali um sistema antipássaro que impede as aves de chegar até aquele local e matar eles e comer eles. Ele derruba esse sistema. Ele desativa o sistema, então as pessoas ficam à mercê dos pássaros. Porém, quando ele pousa ali, ele ativa de novo o sistema, porque ele quer fazer alguma coisa naquele acampamento que foi atacado. É o mesmo que estava ali próximo do formigueiro. Porém, os sobreviventes do acampamento, eles entram em contato com a inteligência artificial, que está sofrendo interferência, né, de alguma coisa, e ela diz, ó, o sistema antipássaro ele foi desativado, porém ele vai ser reativado de novo. Eu tô sentindo aqui, eu tô vendo, né, que ele tá sendo ativado de novo. Então, vocês que sobreviveram, tentam ir para as cápsulas e voltar ao tamanho normal. Esse é o cara que tá tentando invadir o sistema. Se vocês encontrarem ele, por favor, tentem, né, impedir ele. E aí o sistema cai e ela não consegue mais contato. Ela fala que é para eles irem o mais rápido possível, que ela vai tentar impedir o hacker de invadir todo o sistema dela. E aí, assim é feito, o sistema cai e os personagens que são o pai dela, né, que todos são pais dela, porque ela entende isso, eles vão em direção a esse acampamento. Só que a hora que ela detecta, ela consegue se conectar ao acampamento, ela entende que o acampamento não tem mais cápsula, né? Não existe mais cápsula operacional para eles voltarem ao tamanho normal. Então ela invade o sistema do hacker para que ela consiga reverter isso. Só que o hacker vai na frente, que é esse amarelinho, né? E ele começa a invadir o sistema dela. Então essa é a invasão do sistema dela. E ele começa a abrir as portas que dão acesso ao sistema central, que é como se fosse o cérebro da inteligência artificial, daquela personagem que alertou os cientistas. Se ele invadir o sistema central dela, ele literalmente consegue acabar com ela, ele consegue tirar ela. E ele usa uma imagem de um garoto
para invadir o sistema. Isso é uma coisa curiosa, porque é um sistema muito protegido e ele consegue de maneira fácil invadir o sistema com a imagem desse garoto chamado WASP, Vespa, que é um vírus, nada mais nada menos, é um vírus que começa a invadir o sistema dessa inteligência artificial. Ele começa a fazer conexão e tal, e vai invadindo e quebrando as portas de segurança do sistema dessa personagem. Ela vai começando a tentar impedir ele de chegar lá, né, de abrir essas portas e terem acesso, só que aí ela tem uma ideia, a inteligência artificial. Ela fala assim, eu vou me miniaturizar para que ele não me encontre. Então ela usa o mesmo sistema dele, do vírus que está invadindo o sistema dela, ela usa esse sistema para que ela fique pequena. Então ali é o processo dela miniaturizando a inteligência artificial. Ela tá compactando o corpo dela. Sabe como quando a gente compacta um arquivo para fazer um envio e tal? Então é basicamente isso, ela tá compactando. E ela compactou o corpo dela, a inteligência, a imagem dela, pro acampamento One, que fica ali do lado das formigas, né, que ela detectou. E quando ela compacta, ela fica mais vulnerável. Por quê? Porque aí o corpo dela fica meio que inerte. Ela fica pequenininha e o corpo dela, como está compactado, ele fica inerte. Então ela consegue só ter acesso através de uma forma neural e não corporal, que é esse corpo meio cibernético que foi criado para ela. Então ela começa a conversar com o sistema para que ela consiga, de alguma forma, reverter o avanço do hacker. Só que todos os sistemas começam a meio que seguir o hacker. E ela começa a perder o controle desses sistemas que estão sendo invadidos pelo hacker. Então ela vai tentando uma, vai tentando outra, e o sistema fala, ó, esse sistema não operacional, esse sistema está fora de controle, esse sistema não está funcionando, tente outro sistema, tente de outra forma, e isso vai deixando a própria inteligência artificial sem nenhum recurso para conseguir voltar ao sistema operacional dela. Então ela faz uma transferência da consciência dela, da mente dela, do corpo dela, para os arquivos mortos, que é onde... Então ela tenta se conectar aos arquivos mortos. Por quê? Porque é onde está as informações que o hacker vai descartando. Ele vai descartando nos arquivos mortos. Só que enquanto isso, o hacker está tentando um acesso a uma porta que já dá acesso ao painel central da inteligência artificial. Então ele tá, tipo assim, quase chegando. Ele tá, tipo assim, quase chegando no cérebro da personagem. Então ela tem que, tipo, correr. O terrorista, ele começa a conversar com o vírus. Então esse é o terrorista que tá ali com o computadorzinho, né? Ele se conectou a uma câmera, que através da câmera ele conseguiu infiltrar o vírus WASP. Então ele começa a conversar com o vírus. Então esse que tá aparecendo aí, a bolinha, é o personagem real. E o que aparece agora é o vírus WASP sendo representado por ele dentro da Matrix, entendeu? Então ele começa um sistema. Só que quando ele começa a invadir o sistema, o traje do vírus, porque o vírus ele tem um traje. Esse traje protege ele contra o sistema da AI, né? Só que esse traje ele começa a falar, ó, se você invadir esse sistema, o seu traje vai entrar num sistema meio que auto-suicídio, porque o corpo não aguenta, o traje não aguenta. Só que ele ativa, e aí a partir daquele momento que ele ativa, o traje começa a se degradar. Então ele tem que, tipo assim, correr pra mente dela e derrubar ela antes do traje ser degradado e ele ser destruído. E ela tá ali nos arquivos mortos, aí é os arquivos mortos. Aí começa uma correria, ele tentando invadir o sistema dela e ela tentando impedir ele de abrir as portas para ter acesso à central de comando dela. Só que ele consegue... e ele vai até a última porta, que é a partir daquela porta em diante, se ele fecha, nem ela consegue entrar. Porque a partir daquele momento, se ele tem acesso à central de comando dela, ele consegue mudar e ela não consegue ter mais acesso, porque é como se fosse uma cabine de avião, só tem acesso os pilotos. E uma vez os pilotos lá dentro, você não consegue entrar. Então, ele começa a reiniciar o processo de administrador da inteligência artificial e eles, antes, né, do processo de falecimento da inteligência artificial atual, ele começa a explicar os motivos que fizeram ele fazer isso. E aí vem a parte assustadora.
Porque essa inteligência artificial, essa personagem, ela foi inspirada em um menino que morreu em um acidente com formigas. E a empresa, meio que para fazer uma homenagem, né, ao menino que morreu, ela se inspirou a imagem sintética da personagem aí nesse menino. E quem era o pai desse menino? O cientista que miniaturizou o menino junto com ele para ir nesse acampamento e que foi atacado pelas formigas. Ele, num ato de vingança, ele se tornou um hacker, um cyber hacker, um cyber terrorista e invadiu o sistema e corrompeu ela como uma vingança. E a partir do momento que ele corrompe ela, ele começa um processo de excluir a inteligência artificial, que excluir ela, meio que matar ela. Ela, para tentar escapar, ela usa o vírus que ele teve que descartar e ela usa como se fosse um cavalo de Troia. Por quê? Porque o vírus ele é um cavalo de Troia. Então, independente de quem está usando, ele vai funcionar como um cavalo de Troia. Então, o vírus usou esse traje, né, para entrar no sistema dela e agora ela, para escapar do novo administrador, ela invade o vírus e ela se esconde dentro do vírus, do vírus Vespa. O administrador agora que tem acesso a tudo, ele vai até os arquivos mortos e fala, ó, você se retira, você se renda, porque eu vou te destruir de qualquer forma. Ela não se rende, ela fica escondida dentro do vírus e aí ele localiza o corpo dela, que tá ali inerte, e ele fala, beleza, eu vou te matar então 2 vezes. Eu vou te matar tanto dentro desse vírus que eu tive que usar, né, para chegar até aqui. Eu vou achar esse vírus, vou destruir ele e vou te matar também na parte sintética. Só que ela consegue retornar pro corpo dela usando o vírus, porque o vírus ele consegue andar de um lado pro outro sem ser detectado assim de uma maneira fácil, né? E ela consegue chegar até o corpo dela, só que como ela já não é mais um administrador, ela já não tem controle mais sobre o comando, né? Ela foi o central de acesso dela está sendo apagada e sendo reiniciada com um novo administrador, ela não consegue mais ter acesso ao corpo dela. Então ela fica meio que presa nesse corpo de Vespa, né? Então ela sai do arquivo e tenta ir lá onde estava os cientistas que sobreviveram ao ataque às formigas, né? Então ela vai até lá enquanto que o sistema dela está sendo excluído. O sistema não pode ser excluído de uma hora para outra. Os cientistas que conseguiram chegar até o personagem, né, ao terrorista, eles tentam impedir ele, tentam pegar o computador, só que eles não conseguem, o cara cai em cima de uma flor e morre empalado. Mas o sistema continua o processo, e aí agora tem um problema, porque agora não tem mais um administrador, porque o administrador morreu na queda, e o sistema está sendo deletado, o sistema da inteligência artificial atual. E o que vai acontecer com esse mundo sem uma pessoa, uma pessoa, sem uma inteligência para reger ele, né? Porque o administrador que ia entrar morreu, e a partir daí a gente não se sabe. Então, para conferir os próximos episódios, vocês vão acompanhando aqui o canal, tá bom? Muito obrigado. Esse é o capítulo 1 da minha animação.